Eu gostaria de estar trazendo uma palavra aos irmãos nesta manhã. Gostaria de ter como base o segundo livro dos Reis, no seu capítulo 5, nos seus versículos 1 a 3. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3, que fala assim, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. A ti pedimos, Senhor, a tua unção, a tua condução nas palavras que vamos falar através da base da Bíblia nesse texto que ora expusemos. Pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 5, ele está narrando uma situação de uma jovem que estava sendo mantida cativa. Então, para que nós possamos entender aqui o aspecto histórico, o contexto histórico do que nós estamos abordando, nós estamos falando aqui do rei da Síria. Então, nós vemos que Naamã, ele era um oficial do rei da Síria. Então, provavelmente, estamos falando do tempo do cativeiro assírio no reino do norte de Israel. Os irmãos sabem que os 3 primeiros reis de Israel, que foram Saul, Davi e Salomão, ao término do reinado de Salomão, o reino é dividido. Então, há uma divisão, 10 tribos ficam ao norte, formando assim, quando nós vemos na Bíblia, o reino de Israel, e 2 tribos ficam ao sul, formando assim o reino de Judá. Então, as tribos do sul seriam Benjamim e Judá, e as demais se aliaram ao lado norte, e assim se estabeleceu o reino dividido. Esse reino dividido, ele sucumbe primeiramente ao reino do norte, e posteriormente o reino do sul. Estamos falando aí do ano de 700 e alguma coisa antes de Cristo, e já do reino do sul, 586, 587 antes de Cristo. E nesse texto que nós estamos aqui analisando, abordando, nós estamos falando de um período em que o rei da Síria havia tomado cativo, e havia tomado o poder naquela região. E Naamã, sendo um oficial assim do rei da Síria, ele faz ali alguns prisioneiros, e entre eles essa menina, cujo nome não é citado na Bíblia Sagrada. Interessante que não tem o nome. Então nós temos várias passagens bíblicas que falam de pessoas que agiram perante o Senhor, em favor do Senhor, em respeito ao Senhor, em adoração ao Senhor, e seus nomes são omitidos. Então isso já nos traz assim uma ilustração, uma explicação, que nós não precisamos ser conhecidos do mundo, nós precisamos ser conhecidos de Deus. Então essa menina, ela, biblicamente, nós não temos o nome dela, mas nós temos, através da inserção dessa passagem, a plena convicção que Deus se agradou da atitude dessa menina. Então a mensagem desta manhã, ela tem essa finalidade, de mostrar a cada um de nós que nós não precisamos ser conhecidos dos homens, mas precisamos ser conhecidos de Deus, e que nós podemos e devemos agir em qualquer situação. Não importa se nós estamos numa situação confortável ou numa situação inconfortável ou desfavorável do ponto de vista humano, porque perante Deus nós sempre teremos assim que agir de acordo com a sua palavra. E essa narrativa mostra que Naamã, apesar de ser um oficial do rei, um poderoso comandante, ele tinha uma doença, para a época, uma doença imunda, uma doença que provavelmente lhe trazia muito aborrecimento, muitas situações desfavoráveis na sua vida, que era a lepra. E essa menina ali, mesmo naquela situação, que nós falamos aqui que ela estava cativa, o versículo 1 fala que aquela menina foi levada cativa pelo exército assírio, e por conseguinte ela foi ser serva da mulher de Naamã. Então, numa situação desfavorável, ela nota aquela situação de sofrimento do seu patrão, do seu senhor ali, que ela era escrava, e ela comenta com a sua senhora que ela se agradaria muito se aquele senhor dela
conhecesse ou tivesse um encontro com o profeta que está em Israel. Então ela estava se referindo a Eliseu. Nós vemos passagens anteriores de Eliseu realizando através do poder de Deus vários milagres. Então ela cria no poder de Eliseu, ou melhor dizendo, no poder de Deus através do profeta Eliseu. Então ela já manifesta aqui a sua vontade, a sua misericórdia para com aquele que a mantinha cativa, mas que ela gostaria que ele fosse abençoado pelo Senhor. Então nós vemos aqui o primeiro ponto que nós vemos dessa menina aqui, ela agindo com misericórdia. Aquilo que Deus assim determina nas nossas vidas. Mesmo cativa, ela ali teve aquele ímpeto de divulgar a mensagem do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, vamos entender aqui, para fazer o embasamento dentro dessa menina, o que nós entendemos através desse versículo e o que nós podemos aplicar com relação a essa menina. Então, Paulo aqui está falando o seguinte, que nós, ou seja, nós que somos os vasos de barro, nós carregamos dentro de nós um grande tesouro, algo de muito valor, que é o quê? Uma mensagem que precisa ser compartilhada com o próximo. Então, se nós somos uma nova criatura, nós somos novos vasos. Nós temos lá no livro de Jeremias, há uma afirmação que Deus manda que Jeremias desça à casa do oleiro, para ele ver o vaso como era feito. Então ele vê o vaso que muitas vezes chegava num ponto de imperfeição que ele tinha que ser quebrado e feito de novo. Então nós somos esse vaso. Muitos de nós fomos quebrados e feitos de novo, muitos de nós fomos restaurados, muitos de nós fomos feitos do nada, nós nada éramos e fomos feitos esses vasos de barro. E o poder que nós carregamos dentro de nós não é nosso, mas sim o poder de Deus, que é a palavra do Senhor. Esse é o poder maior que nós podemos compartilhar. Então, Paulo fala que nós somos esse vaso de barro e nós temos esse poder de Deus que é e não de nós. Então nós devemos propagar esse poder e é isso que essa menina faz. Ela, sendo um vaso de barro, ela tinha dentro de si o poder de Deus através do que? Através da palavra. E assim ela compartilha a palavra. Então nós também temos esse tesouro. E através da lição dessa menina, nós devemos também propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teríamos aqui, só nesses 3 versículos, muitas lições para nós tirarmos, muitos exemplos, mas eu gostaria de destacar aos irmãos apenas 3 lições que essa menina nos traz, que nós devemos ter sempre em mente, ou mais que isso, não só na mente, mas dentro do coração. Eu sempre falo, sempre afirmo e creio, tenho plena convicção que a palavra do Senhor, ela não é apenas ouvida através dos ouvidos, mas absorvida através do coração. Então nós vemos aqui, na atitude dessa menina, dessa jovem, que era mantida ali cativa, nós vemos a primeira lição, que é a lição de amor para com os inimigos. Isso é muito importante, meus irmãos, e muito difícil. Nós não podemos ser hipócritas e afirmarmos que nós amamos com a mesma facilidade os nossos inimigos que amamos os nossos amigos. A questão de amar os inimigos é extremamente difícil. Nós vemos aqui no caso dessa moça, dessa menina. Ela tinha todos os motivos para ter Naamã como seu inimigo, mas ela nos dá uma lição de amor. Ela não se omite, ela fala algo maravilhoso, ela transmite uma mensagem de esperança. E ela quer ver o quê? O seu opressor curado pelo poder de Deus através do profeta. Então a primeira lição é a lição de amor. E esse amor é incondicional, as condições, quando nós já falamos incondicional, está falando que não tem condição. Então nós não podemos estabelecer condição para amar quem quer que seja. Porque Jesus assim nos deixou, ele fala dos dois, ele perguntando ali pelos fariseus e pelo jovem, ele fala dos primeiros 2 mandamentos, amar a Deus acima de todo e qualquer entendimento, e de todo o teu coração, amar o teu próximo com a ti mesmo. Mas depois ele fala, e um terceiro vos dou, ou vos digo, que vos amais assim como eu vos amei, ou vos tenho amado. Então esse amor que Jesus assim determina, é importante nós entendemos que a linguagem de Jesus,
com relação às coisas de Deus, ela sempre dá forma imperativa, ela não é opcional. Ela não fala para nós, olha, vocês, se puderem, vocês vão pregar o evangelho, se puderem, vocês perdoem, se puderem, vocês amem os seus inimigos. Não, é imperativo. Ele fala, amai, ide, perdoai, imperativo, ou seja, uma forma que inquestionável. Não há subsídios para levantarmos uma dúvida. Então, essa lição de amor para com os inimigos, que essa jovenzinha aqui, que era cativa de Naamã, ela deixa para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você que está sintonizado em nossa programação nesse dia, perdoe. Perdoe mesmo os seus inimigos. Demonstre o amor. E você vai sentir o seu coração aliviado. Uma outra lição, uma segunda lição que nós podemos aqui entender, através desses 3 versículos, é a lição que nós devemos anunciar o poder de Deus no lugar onde Ele nos colocar. Então essa menina ela entendeu que Deus permitiu que ela fosse colocada naquele lugar, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Então às vezes nós reclamamos do lugar onde nós estamos e nós não paramos para pensar, será ou admitimos que Deus permitiu que nós estivéssemos ali. Então, se nós estamos ali, meu irmão, minha irmã, nós devemos proporcionar bênçãos e não murmurações. Então, não importa o local que você está neste momento, ou nos momentos vindouros que ainda você terá nesse dia, em qualquer lugar que você estiver, manifeste o poder de Deus, onde Deus assim permitir que você fique. Anuncie o poder de Deus a todos, quer que eles queiram escutar, quer que eles não queiram escutar, porque é incondicional, não há uma condição para apresentar ou não apresentar, é ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Uma terceira lição que nós podemos abordar aqui é que nós devemos crer no poder de Deus, porque não adianta nada nós temos esse amor com os inimigos, nós anunciarmos o poder de Deus, se nós mesmos não cremos nesse poder. Então, eu deixei aqui como a terceira lição, mas se alguém me perguntasse, irmão, qual seria aqui o primordial de tudo isso, para que tudo isso desse certo? Essa terceira, crer no poder de Deus. Essa menina falou, e ela fala crendo, ela não fala... É interessante que nós não vemos na fala dela, aqui pelo menos na transcrição que nós temos, nós não vemos assim uma hipótese de dúvida. Olha, poderia. Ele fala, não, ele pode. Que bom seria que o meu senhor, o seu marido, conhecesse o profeta que há em Jerusalém, ou melhor, em Israel, no Reino do Norte, que há em Israel, porque se assim ele conhecesse, Deus o curaria. Então não há dúvida. Assim como essa menina, nós devemos falar crendo em Deus, no seu poder. Ele é a solução, Ele é o caminho. Existem muitos leprosos espiritualmente. Hoje, graças a Deus, essa doença ela não está erradicada do nosso mundo, mas ela já é bem pouca. Os remédios, a ciência já evoluiu bastante nesse sentido. Mas eu falo da questão dos leprosos espiritualmente ao nosso redor. Quantas pessoas sofrem de doenças espirituais? Quantas pessoas precisam da palavra de Deus? Quantas pessoas precisam ser conduzidas aos profetas de Deus e diretamente a Deus? E você é um profeta de Deus. Você é uma pessoa que anuncia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que as pessoas, hoje elas procuram a igreja, e algumas afirmam até nesse sentido, que uma igreja que não tem profecias, uma igreja que não tem o espírito da profecia, ela não é uma igreja forte. Mas entender o que é esse espírito de profecia. Então as pessoas querem chegar numa igreja, é como se fosse um vidente. Lá o pregador, ele falasse lá de cima do púlpito, ou do local que ele estivesse transmitindo a mensagem, que ele falasse assim, ó, Deus está me falando que hoje aqui tem uma pessoa numa situação assim, mas ele está me falando que vai acontecer assim, nessa pessoa. Isso, nós cremos que isso acontece. Mas qual é a base de profecia? O que Deus, através de Jesus, nos deu como dom de profecia? O dom de profecia que eu tenho, que você tem, esse nós temos em todo o tempo. Não estou dizendo que não vai haver os outros dons de profecias. Você ter profecia de profetas de Deus, e profecias que se cumprem, porque se ela não se cumprir, esse profeta é falso.
Nós não estamos aqui contestando essa questão que haja profecias em igreja, não é nada disso. Mas eu estou falando aqui que através dessa lição que nós devemos crer no poder de Deus, é que Deus nos comissionou profetas do Senhor. Através do quê? Através de nós profetizarmos que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então esta é a profecia maior que nós podemos ter. Profetizar a todos o que Jesus assim nos deixou. Jesus, quando fala o ide, ele nos dá esse dom de profecia. Ide, ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A todos, aqueles que crerem serão salvos. Então, o que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar aquilo que Jesus deixou de mensagem para nós. Então, isso é uma profecia. Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus falou que ele é o caminho e a salvação. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Isso é profecia. E Jesus falou que ele ia ao Pai, ia nos preparar lugar e voltaria para nos levar onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, esta é a profecia que Jesus assim nos deixou. Então, nós podemos profetizar na vida de quem quer que seja. E eu profetizo nesta manhã, na tua vida, meu ouvinte, meu amado, se você aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e você vai trilhar o caminho da salvação, e haverá um dia que Jesus voltará, e se você morto já estiver, o seu corpo será ressuscitado e se unirá à sua alma e espírito, que já estarão em descanso no reino de Deus e reinarão com Deus durante toda a eternidade. Se vivos você for, você será arrebatado pelo Senhor às mansões celestiais e reinaremos com o Senhor. Não participaremos da tribulação e voltaremos como igreja glorificada com o Senhor Jesus para reinar no reino milenial até o final dos tempos e teremos a vida eterna com o Senhor. Esta é a profecia que a Bíblia Sagrada me dá esse amparo de eu fazer na tua vida. Então eu quero que você, meu amado, minha amada, nessa manhã você receba essa mensagem no teu coração. Assim como essa menina, que nós não sabemos o nome, aqui não se fala, porque não há interesse, não há importância de eu saber o nome, também não há importância de você saber meu nome, embora você saiba porque nós nos identificamos aqui, mas você precisa saber que o Deus da eternidade, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo sabe, ele sabe quem você é. Então, neste momento, eu gostaria de estar orando. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não reconheceu essa soberania absoluta e a sua necessidade, a necessidade de cada um de nós, da sua graça e misericórdia, você tem essa oportunidade, através desta oração, está entregando a sua alma, a sua vida ao Senhor. Se você já entregou, você pura e simplesmente ratifique a fé através da mensagem, através da oração que ora faremos. Amado, querido Deus, nós rogamos a Ti por cada vida que está sintonizada em nossa programação nesse dia. Que esta palavra, meu Pai, esta palavra vá aos corações e que esses corações aflitos reconheçam a necessidade da graça e da misericórdia. Então eu peço a Ti, Senhor, aquece os corações de algum dos nossos ouvintes que neste momento está entregando a sua vida ao Senhor. Recebe-o, meu Pai, na Tua casa. Que ele possa trilhar esse caminho, que ele possa experimentar a verdadeira e agradável felicidade, a vida e a abundância que o Senhor assim promete em nossas vidas. Segue conosco, ó Senhor. É o que pedimos e te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.